Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, desta quarta-feira, na oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 13 a 35, a narrativa dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Eles perguntaram o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, e explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amados e amadas de Deus, temos aqui diante de nós um texto bonito, um texto cheio de humanidade, onde 2 dos discípulos de Jesus estão voltando para sua aldeia, estão voltando para Emaús. Tiveram notícias de que o Senhor ressuscitou, mas a ele ninguém viu. Estão voltando tristes, estão voltando derrotados. Tinham seguido Jesus, tinha sido bom seguir Jesus. Tanto que eles falam de Jesus com saudade, falam de Jesus com beleza, mas tudo parecia acabado. Tudo parecia acabado porque não viram Jesus ressuscitado, não tiveram um encontro com o Senhor
ressuscitado. É interessante, Jesus, como um peregrino, se coloca no meio deles. Se coloca no meio deles e desce bem a situação existencial deles. Claro, o leitor sabe que este peregrino é Jesus, mas os dois não sabem. Jesus os provoca. O que diz conversando pelo caminho? Eles respondem. Primeiro eles param com o rosto triste. Eles estão tristes, parece que tudo acabou. E o Evangelho ainda cita o nome, um deles chamado Cleofas, e disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E Jesus provoca. O que foi? Os discípulos respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Amados e amadas de Deus, falam bem de Jesus, mas a morte, ele morreu crucificado. Ainda falam, tem um pouco de esperança. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Amados e amadas de Deus, aqui está o X da questão. A ele, ninguém o viu. Notícias de que Jesus ressuscitou, de que ele está vivo, mas falta um encontro pessoal com eles. Jesus agora abre para eles o mistério das Escrituras, explica as Escrituras, mostra que as Escrituras falam dele, mostram que aquilo que aconteceu com Jesus está narrado pelas Escrituras. E o Evangelho diz, então, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles insistem: fica conosco. E Jesus então fica e se coloca à mesa. E quando parte o pão, seus olhos se abrem, eles reconhecem Jesus. Amados e amadas de Deus, temos aqui uma cena de reconhecimento, onde o leitor já sabe que aquele peregrino é Jesus. Mas a grande pergunta que se faz, que o leitor faz, é se eles vão reconhecer Jesus. No final, eles reconhecem Jesus. E quais os elementos foram importantes para o reconhecimento? O explicar as Escrituras, tanto que eles vão dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e o partir do pão. Aqui nós temos, de certa forma, uma Eucaristia, uma mesa da palavra, uma mesa eucarística, onde o ressuscitado continua a se dar a nós hoje. Hoje ele continua a ser encontrado por nós através da palavra proclamada. Hoje ele continua a ser encontrado por nós através da Assembleia Litúrgica. Hoje ele continua a se dar a nós através da Eucaristia, onde ele mesmo nos alimenta. Continuemos a encontrar o ressuscitado hoje. E encontrando o ressuscitado, mantenhamos nosso coração aquecido no seu amor e vivamos em Jerusalém. Não se pode afastar de Jerusalém. Jerusalém é a comunidade cristã, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é onde a comunidade está reunida com o ressuscitado e nós vivemos da sua presença. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.